Olá, meu nome é Lucas e eu vim apresentar então uma proposta de desenvolvimento para a disciplina de Seminário Temático 2. Então, o trabalho é o enfoque formativo e as implicações da realidade aumentada no ensino da disciplina de Morfologia Vegetal. O objetivo é desenvolver um recurso didático em realidade aumentada para aplicação no ensino remoto na Universidade Federal de Santa Maria e a verificação das implicações no processo de ensino da disciplina de Morfologia Vegetal. Os participantes ainda têm como possibilidade o professor João Marcelo, a Daniela Guimarães e o Renato Záquia, e os alunos da disciplina de Morfologia Vegetal ou Botânica Sistemática. Essa amostra eu pretendo identificar ela e conversar com os professores ainda nesta semana para que na segunda-feira da semana que vem ou na próxima já seja possível então que eu vá até o Jardim Botânico, realize a captura das imagens que vão servir como marcadores e já deixe agendado aí a possível utilização de algum laboratório da universidade para fazer os cortes histológicos e a captura das imagens que vão ser mostradas em realidade aumentada. Então o design do estudo, além da elaboração desse produto, ele vai ter uma abordagem qualitativa e exploratória e as etapas. Primeiro, então, uma reunião com os professores. Baseado na metodologia de Taylent, o estudo vai iniciar com a elaboração de uma reunião e da entrevista com os docentes, buscando conhecer a metodologia que ele utilizava no presencial e como ele adaptou para o remoto. Também verificar as dificuldades enfrentadas no período do ensino remoto, quanto às atividades práticas, principalmente, que seria essa visualização, por exemplo, dos cortes histológicos, a identificação do conhecimento do docente no que tange a atividade envolvendo realidade aumentada, depois então a apresentação da pesquisa, expor para esse professor os benefícios que a gente pode ter com a utilização da realidade aumentada, no ganho da atenção, ao envolver o educando por essa vivência. Então trazer essa questão de percepção do aluno entre uma aula tradicional na frente do computador e uma aula em que ele vai manusear o telefone dele para ver os cortes histológicos na tela do seu próprio telefone. Apresentar então as possibilidades de abordagem dentro da disciplina e estudar junto com o docente qual o melhor momento do semestre para realizar essa atividade. Então aqui já é do que eu estava pretendendo fazer antes, né, antes da possibilidade de construir de fato um produto, que seria então essa adaptação no recurso didático que agora vira então o desenvolvimento. Mas ele vai seguir basicamente o mesmo princípio. Vai ser então trazer essa questão da realidade aumentada, aqui só como a título de exemplo, né, para uma atividade que ele possa aplicar, por exemplo, pelo Google Meet, pelo Jitsi, que os professores estão usando agora, pelo Zoom. Então, fazer essa dinâmica na forma de slides, como se fosse um slide que o professor já está acostumado e habituado a trabalhar, mas que, por exemplo, aqui a gente pode ver, ele vai transmitir, por exemplo, alguma coisa sobre uma planta, sobre folhas, e o aluno, tendo baixado já esse banco de dados, esse aplicativo em formato de APK, e tendo esses cortes já dentro do seu telefone como banco de dados, esses cortes histológicos, partes microscópicas vão ser mostradas em realidade aumentada na mão desse aluno. Então, o trabalho seguiria com a capacitação do professor, então a apresentação do produto, as correções, o que ele acha que precisa corrigir, o que ele acha em questão de texto, em questão de conteúdo, e as instruções, como ele deve então instruir os alunos a realizar o download do aplicativo para ter o banco de dados, isso teria que ser feito no início da aula, as instruções sobre a interação dos alunos com o dispositivo e com a apresentação, e a exposição da importância e a busca pela melhor mediação realizada pelo professor docente, que ele também vai estar no momento visualizando o corte que vai estar sendo mostrado no telefone dos alunos para que ele possa fazer os comentários sobre aquilo que eles estão vendo na mão deles, que vai ser relacionado aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Daí a pesquisa seria então o acompanhamento dessa aplicação, que durante a aplicação eu coletaria os dados, que a aplicação vai ser feita pelo docente, né? Eu vou estar observando e tomando nota e respondendo a alguns questionamentos que eu vou ter pré-estabelecidos. E vai ter também a pré e pós-avaliação. Como o enfoque é formativo, vai ser então com o docente, como ele percebeu a aplicação do recurso em realidade aumentada, quais serão as dificuldades dele, os pontos que ele elenca como fracos, as potencialidades, os desafios e, por fim, a comparação com a metodologia ministrada no semestre anterior, que eu já participei, que é só com a questão da exposição, da aula expositiva, através dos slides. E, por fim, uma análise dos dados, que seria então utilizar esse pré e essa pós-avaliação para relacionar com os dados coletados durante
o momento da aplicação. Como algumas hipóteses, então eu tenho que os conteúdos que são ministrados de maneiras separadas, como por exemplo, sistema vascular, gênero, espécie, propriedades e princípios ativos, estruturas de caule, folha, raiz, a anatomia do tecido, tudo isso é estudado de uma forma fragmentada durante todo o semestre. Essa aplicação, em realidade aumentada, ela pode estar servindo como um momento em que tu vai fazer um resumo de tudo isso, até quem sabe antes de uma avaliação, para retomar todos esses conceitos. Então tudo isso pode ser trabalhado de uma forma sintética, claro, com esse caráter de revisão, sobre esses diferentes assuntos. E outra hipótese é que os alunos realmente se sintam mais motivados com essa metodologia que vai além da aula expositiva, já que eles, de certa forma, vão estar tendo uma experiência. Desde o início da dinâmica, comentar sobre o trabalho, fazer com que eles baixem o APK nos seus telefones e depois trazer, então, uma interação, que a gente sabe que não está acontecendo muito agora no remoto, né? Uma interação com aquele momento da aula. O aluno colocando o telefone em frente à tela do computador, observando o que vai aparecer, não só observando na tela, mas ele segurando o telefone e observando ali as estruturas que esse professor vai estar falando, utilizando esse telefone como um instrumento que vai auxiliar nesse processo, que a gente sabe que muitas vezes, principalmente no ensino remoto, enquanto a gente está em casa, o telefone pode ser um meio muito grande para distração. E é isso. Agora eu tenho que ver como para, porque eu não sei usar esse software, aprendi a usar agora.